Bom, boa noite, né? Sejam bem-vindas à nossa aula aqui. Vamos hoje trabalhar a sentença, perdão, como a gente havia conversado, nós vamos trabalhar para vocês verem na prática aquilo que a gente estudou dentro da sala de aula. Não sei se vocês estiverem vendo a sentença, por favor, me avisa aí. Meninas? Amanda? Certo. Então tá bom. Olha, esse caso vocês devem lembrar do goleiro Bruno, da namorada dele na época, então, e da ex-namorada dele que eventualmente teve um filho com ele, que foi a Elisa Samúdio. O que acontece? O juiz, para ele poder decidir, para ele aplicar aquela situação toda lá da pena base ser aumentada, das circunstâncias judiciais, de trabalhar a primeira fase, trabalhar a segunda fase, trabalhar a terceira fase, até chegar na pena, ele precisa, primeiro, seguir a, seguir a norma do Código de Processo Penal. Nós temos o Código Penal, que diz para a gente o quê, e nós temos o Código de Processo Penal, que diz para a gente como se consegue esse o quê, como que deve ser feito esse o quê. Então, esses dois livros acabam caminhando, um entrelaçado com o outro. Como vocês vão poder ver aqui, o juiz, né, aproveita e o processo já começou, já foram apresentadas provas, já teve as audiências, já foi ouvido todo mundo, e ao final dessa primeira fase, né, é proferida uma sentença. E essa sentença, no caso de crimes dolosos contra a vida, a decisão é do júri, mas a aplicação da dosimetria da pena é do presidente do conselho de sentença. Então, esse presidente do conselho de sentença é o juiz, o conselho de sentença, o júri. Vocês verão aqui que eles já estavam qualificados nos autos. O que significa isso? Eles já foram qualificados nas peças anteriores, nas fases anteriores. O que é a qualificação? Quem é ele, se ele tem profissão, o endereço dele, enfim, os documentos, essas situações que vocês já devem ter visto lá no Código Civil, que essa qualificação acaba sendo trazida de lá, sendo importada de lá. Eles foram processados na comarca, e aí foram pronunciados. O que significa isso? Eles foram a júri pelos motivos de o artigo 121, que é o crime de homicídio, o parágrafo 2º, que significa que esse homicídio é qualificado, e ele te dá três incisos para essa qualificação, e também foi condenado aqui, né, foi processado pelo artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4º, que provavelmente é sequestro ou cárcere privado, que agora não me lembro. Então, a Daiane, que era namorada do Bruno, parece-me que participou da situação e foi julgada junto. O Bola e o Macarrão foram julgados em separado, mas tem uma mençãozinha a eles aqui. Vocês vão ver que foi realizado o tribunal do júri, a oportunidade que os jurados votaram na primeira série de quesitos em relação ao Bruno. Em relação ao crime de homicídio, os jurados reconheceram que houve o fato e a autoria. O que isso significa? Significa que realmente morreu alguém naquele dia, esse alguém era a Elisa Samúdio, e o autor foi essa pessoa. Os jurados reconheceram que, quando foram apresentadas as provas para ele, foi discutido no plenário do júri, o promotor fala, o advogado fala, o promotor fala, o advogado fala, o promotor fala, o advogado fala. Esse é o máximo que pode acontecer. Nem sempre acontecem essas três baterias, às vezes só duas, às vezes só uma, depende da complexidade do tema, da situação. E lá são 7 pessoas a votar. Quando chega numa situação de 4-0, encerra a votação. Por quê? Falta 3 votos, não tem como vencer, e a ideia do voto do júri é ele ser sigiloso.
Então, se você de repente tem 7-0, todo mundo sabe que as pessoas votaram todas elas a favor ou todas elas contra, e isso pode trazer uma certa insegurança para essas pessoas. E aí, deixa eu ver, está chegando mais alguém aqui. Camila, seja bem-vinda. E aí, o que acontece? Em relação, por motivo de 4-1, foi afastada a participação menos grave e negado o quesito absolutório, ou seja, foi uma das teses lá que foi defendida, é que o Bruno não participou necessariamente da morte dela. Ele foi como mandante ou só, entre aspas, né, deu os meios para que isso acontecesse e não praticou do matar diretamente. Isso, no semestre que vem, se nós estivermos juntos, nós vamos conversar mais a fundo a respeito da tentativa, do crime, lá no homicídio. Nós vamos falar melhor sobre isso. Por 4-3, foi afastada, beleza. Por 4-1, foi reconhecida a qualificadora do motivo torpe. Por 4 votos, foram reconhecidas as qualificadoras do emprego de asfixia e recurso que dificultou a vítima. Ou seja, ele foi reconhecido contra ele as situações de que foi sim um homicídio qualificado, ele foi qualificado pelo motivo torpe, foi qualificado pelo motivo da asfixia, que é o meio cruel, e pelo meio, o recurso que dificultou a defesa da vítima. São 3 qualificadoras. Nós fizemos um trabalho em que se vocês fizeram, né, vocês devem ter visto que só se pode qualificar por um motivo. Então, o que o juiz faz? Ele pega os outros 2 motivos e utiliza em outras fases do processo, para que não haja um bis in idem, o do bis in idem. Então, eles foram para a segunda fase, né, segunda série de quesitos. Em relação ao Bruno, foi reconhecido que houve o sequestro ou cárcere privado, não só da Elisa, né, mas como do filho dele que estava junto com ela, o Bruno Samúdio. O suposto filho, que deve ter sido feito o exame de DNA, obviamente, e constatado isso, mas o que interessa para a gente aqui não são os supostos menores. Bom, essa primeira etapa aqui, a sentença está dizendo para a gente, ó, por vontade da soberania do júri, declaro que ele foi condenado na sanção do 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3, 4, 148. E aí, olha como o juiz conversa com você. A sentença parece uma aula nossa. Vocês estão me ouvindo? É boba. Então vamos lá. O réu Bruno Fernandes das Dores pelos crimes 121, papapá. Aí o juiz começa. Ó, primeira fase, o que é a primeira fase da dosimetria? Fixação da pena base. Como se faz isso? Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do seu CP. A culpabilidade. A culpabilidade dos crimes é intensa e altamente reprovável. O crime contra a vida praticado nesses autos tomou grande repercussão não só pelo fato de ter entre seus réus um jogador de futebol famoso, mas também por uma trama que cerca e pela incógnita deixada pelo executor sobre onde estariam escondidos os restos mortais da vítima. Embora para essa indagação não se tenha uma resposta, certamente pela eficiência dos envolvidos. A sociedade de contagem, que em outros julgamentos já tinha reconhecido o assassinato da vítima, hoje reconheceu o envolvimento do mandante na trama diabólica. Desculpem. A investida do réu contra a vítima não foi a primeira vez, mas certamente foi a última. Ficou cristalino o interesse do réu em suprimir a vida de Elisa Samud. Agiu sempre de forma dissimulada de sua real intenção. Assim, Elisa foi sequestrada no Rio de Janeiro, trazida cativa para o sítio Esmeraldas, onde ficou por quase uma semana esperando a operacionalização de sua morte. O desenrolar do crime de homicídio conta com detalhes sórdidos e demonstração de absoluta impiedade. A culpabilidade é pelos mesmos motivos igualmente acentuada em relação ao crime de sequestro, tendo como vítima a criança Bruno Samúdio, sendo igualmente intensa e reprovável em relação ao crime de ocultação de cadáver. O réu Bruno Fernandes acreditou que, consumindo com o corpo, a impunidade seria certa. Vocês podem ver que o juiz aqui já analisou a culpabilidade tanto do crime de homicídio, quanto no crime de cárcere privado, ou de sequestro, aqui no caso, quanto também no crime de ocultação de cadáver, que é o 211, que está aqui, ó, do Código Penal Brasileiro. Às vezes a gente coloca esse B aqui no final só para dar uma confundida, mas nada a ver. Código Penal, fica de boa. Aí, ele dá uma olhada em relação às folhas antecedentes
né, para ver se o Bruno tinha antecedentes criminais. E verificou que o réu tecnicamente primário já conta com condenação criminal. O que significa isso? Ora, ele, teoricamente, seria reincidente, desde que os crimes que ele cometeu estivessem no lapso temporal de até 5 anos para trás, dessa situação nova que ele cometeu. Como ele já passou desse lapso temporal, ele é tecnicamente primário, embora ele tenha crimes, para a gente considerar ele reincidente, precisaria estar dentro do lapso temporal, como nós já conversamos sobre isso em sala de aula. Embora ele tenha passagens criminais, essas passagens criminais estão num tempo além desses 5 anos. Por isso, ele é considerado uma pessoa com antecedentes criminais e não reincidente. Aproveitando, já estou fazendo revisão com vocês também. Toda vez que a gente for conversar, vocês vão ver que é aquilo tudo que a gente conversou na sala sendo colocado em prática. Vocês vão fazer exercícios como isso, vocês vão dar uma sentença, vão resolver uns 2 casos aí, e a nossa avaliação nesse semestre, nesse bimestre, no caso, vai ser também um exercício desses aqui. Então, quem não veio vai ficar um pouco defasado em relação a essa situação. A circunstância atinente à conduta social não lhe favorece, eis que há informação nos autos que ele tinha envolvimento com tráfico de drogas. A conduta social é igualmente desfavorável, considerando o comprovado envolvimento de Bruno Fernandes em face ao obscuro do mundo do futebol, na face obscura do mundo de futebol. O que eles colocam aqui? Uma coisa é, por exemplo, uma pessoa que passa a vida toda dela fazendo caridade, que é um bom pai, é professor numa escola pública, foi um policial durante 20 anos, sabe, para serviços prestados, medalhas reconhecidas. Essa é uma conduta social digna. Quando você já sabe, por exemplo, que é frequentador de bares, vivia na vida noturna, tem várias passagens por situação de briga, já foi para a delegacia algumas vezes, embora tenha sido liberado, mas as pessoas que estavam com ele no bar, que foram presas, ou que estavam na casa, ou que estavam com o carro dele, essas pessoas têm envolvimento com outras situações, ou seja, uma pessoa que não se importa de estar no meio, quando ela comete um crime, esse crime é sobrepesado, assim, é um tiquinho mais para cá, para mais, do que para menos. Nesse sentido, a conduta social dele não é favorável a ele. Por quê? Considera que naquela época, né, pelo menos o que se fala, é que além dele... como é que eu posso explicar isso sem ser... Ai, Jesus. Vamos lá, vamos falar abertamente. A pessoa vem do morro, a pessoa vem de uma favela. Aí ela ganha dinheiro. Aí ela sai dessa favela, mas a tia dela tá lá. O primo dela tá lá. A avó dela tá lá. Ela saiu, ela tá morando no Morumbi, ela tá morando na Barra da Tijuca, ela tá morando no Alphaville, mas as famílias continuam no lugar. Vide o menino lá, o Adriano, jogador de futebol. Vide o Belo, o negócio das armas. A gente conhece aquele cara como, sei lá, o Charuto, chefe do tráfico. Ele conhece o cara como Zequinha, que ele estudou no colégio. Essa separação, ela é muito difícil de ser feita, por 2 motivos. Primeiro, quando ele não está lá na favela, e todos os bandidos sabem que ele tem dinheiro, não sequestram a avó dele, não sequestram a tia dele, porque o Zequinha é o Charuto. Então, quando o Zequinha pede uma moto, quando o Zequinha pede uma força para comprar uma casa, não se nega, nem se pode negar. Essa é a real. Mas, voltando aqui para o mundo jurídico, né? Não tentando fazer com, não justificando para vocês, mas fazendo com que vocês tenham uma visão mais ampla, que não é que todo mundo que comete um crime é uma pessoa ruim. Existem crimes de circunstância,
certo? Existem crimes em que a pessoa está se defendendo, mas ainda assim existe um exagero e chega a ser crime. E existem situações que a coação que ocorre é uma coação moral que só quem vive nesse meio, quem vive essas situações, é que é capaz de entender. A pessoa mora num condomínio fechado lá e tal, é muito difícil para ele entender, por exemplo, que aí no seu bairro, depois das 10 horas da noite, não tem polícia. Não chamei a polícia porque ela não vem aqui. E se eu começar a chamar a polícia aqui, hoje não é nada, mas amanhã os caras estão de olho em mim. O que você está chamando a polícia toda hora aqui? Qual que é a sua relação com a polícia? Isso é a vida, é o real, certo? Então, mas isso quando vai para o processo é um mundo de utopia, parece que o Estado está lá todo dia, que a polícia passa de meia em meia hora na rua, que tem iluminação, que o ponto de ônibus é seguro, sabe? Então, é complicado. Mas a gente, quando trabalha o crime doloso contra a vida, por isso que você chama jurados. Porque os jurados são 7 pessoas que foram sorteadas dentro de um grupo de pessoas que foi convocada para aquela rodada do júri, por assim falando, que acontece em vários júris com aqueles jurados, com aquele grupo de pessoas, e para cada júri são sorteadas 7 desse grupo de pessoas, de 25, se eu não me engano. Alguns são rejeitados pelo Ministério Público, alguns são rejeitados pela defesa, e os que sobram são 15 pessoas. 15 pessoas e sobram 7. São 4 rejeitados pelo Ministério Público e 4 rejeitados pela defesa. Não preciso dar motivo para rejeitar. Eu, quando vou fazer a seleção do júri, dependendo de como for o crime, se, por exemplo, o cara matou uma criança, eu evito colocar senhoras que parecem ser mãe. Porque senão é fumo. Não adianta você explicar o que aconteceu, porque ela não quer saber. Ela tem fechado o pensamento dela. Isso não é uma ciência exata. Procurem esse seriado aqui, se vocês quiserem ver. Eu vou escrever aqui para vocês, para ficar mais fácil. O nome do personagem é Jason Bull. Mas o seriado chama-se só Bull. O Anthony Dinoso, do NCIS, tudo. Se vocês puderem assistir pelo menos um capítulo, vocês vão entender o que é a ciência da análise comportamental. Nós temos pessoas que são espelhos a gente, nós temos estratégias, como se trabalha a teoria dos jogos no processo penal, no direito penal, existem estratégias para isso, só que isso não é uma ciência exata. Lá nesse seriado, como nos Estados Unidos é diferente, ele pode saber quem é o jurado antes, pesquisar quem é e tudo mais, aqui é tudo secreto, justamente para evitar, né, qualquer tipo de coisa. Lá, como ele consegue nos Estados Unidos ter um sistema diferente, fazendo esse estudo, ele consegue traçar um perfil dos jurados e quando ele vai fazer aquela escolha de quem selecionar e quem não, ele consegue ter uma vantagem técnica sobre isso. Por quê? Vamos supor que você está falando, lá tudo vai para júri, não só crimes dolosos contra a vida, aqui só crimes dolosos contra a vida. Vamos supor que você esteja falando sobre o direito de armas de uma pessoa. Se você conseguir colocar 5 caras no júri que foram do Exército, que foram das Forças Armadas, entendeu? Se você colocar 5 pessoas de um estado lá que é contra as armas, você vai tomar ferro. Então, isso tudo tem um peso. Mas voltando aqui para a nossa situação. No tocante à personalidade, tal circunstância não favorece ao acusado, uma vez que demonstrou ser uma pessoa fria, violenta e dissimulada. Sua personalidade é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade. O réu tem incutido na sua personalidade uma total subversão dos valores. Aqui foi dado, né, ele foi ouvido diversas vezes e teve a oportunidade diversas vezes de dizer o que aconteceu. E ele agiu de maneira como se não fosse com ele, que ele também fosse a vítima, que coitado, que não sei o quê. E, na verdade, embora não tenha sido encontrado um corpo, né, ficou presumido, ficou com a quase certeza, com os valores das provas próximas, o jurado chegou à conclusão de que, embora não exista o corpo, foi ele que fez e o corpo não existe porque ele fez muito bem feito, mas tem provas de que foi feito por ele, segundo
os jurados. Nessa situação aqui, a personalidade dele é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade, o réu tem incutido na personalidade uma total subversão de valores. Se você for lembrar, na época, o Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro em 2009 e o crime aconteceu na passagem de 2009 para 2010. Ele havia sido convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e o salário dele, que era de 40 mil, ele estava indo para o Milan, vendido para o Milan, da Itália, e discutia-se na época, né, falava-se na época que o salário dele seria de 400 mil a partir daquele momento. E a mulher estava querendo, a vítima, a Elisa Samúdio, salvo me engano, 8 mil reais de pensão alimentícia. E esse foi o cerne da discussão. O problema é que, na cabeça dele, ele a conheceu nessas festas de submundo do futebol, aonde frequentam traficantes e prostitutas. E ela era uma das garotas que frequentavam essas festas. Ela conseguiu, né, ou ele conseguiu, porque ninguém engravida sozinho, né? Se não foi uma armação, não tem como saber. O cara participou da confecção da criança, né? Então ele tem sua responsabilidade em relação a isso. Então o cerne parece que o cerne da discussão aqui, os motivos qual levaram a esse crime, foi o dinheiro e o fato da mãe dessa criança ser uma garota de programa. Ele não aceitava esse tipo de coisa. Então, ficou aqui incutido que a personalidade dele tem uma subversão de valores. Os motivos do crime de homicídio já foram apreciados para efeito de reconhecimento da qualificadora. Quando ele disse lá em cima que o motivo foi torpe, ele já está dizendo que o motivo, é grana. Então, já foi avaliado isso. Os motivos do sequestro do Bruno, do filho dele, né, Bruno Samúdio, e do crime de ocultação de cadáver não deve ser interpretado desfavorável, tendo em vista que a motivação e surgida no caso em apreço foi inerente aos tipos penais. Ou seja, quando você sequestra alguém, os motivos já estão embutidos. E nesse caso aqui, ele sequestrou a criança porque ele ia matar a mãe. Então não tem por que você valorar essa situação. Quando nós formos estudar os crimes em espécie, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Eu só estou mostrando para vocês aqui como a nossa matéria é usada numa sentença e vocês veem passo a passo aquilo que a gente conversava, né, lá na sala e depois conversou pela internet. As circunstâncias não favorecem, uma vez que a vítima foi atraída para o Rio de Janeiro, onde permaneceu hospedado em um hotel, as expensas do réu, ou seja, ele pagou o hotel para ela, chamou ela no Rio de Janeiro, quer dizer, embutiu nela, deu um migué nela, falou alguma coisa para ela que ia resolver a situação, ela foi e acreditou. Até o momento do seu sequestro, dia 4 de 6 de 2010, aqui, ó. Começou no início do ano e foi indo até o meio do ano. Quando foi agredida e rendida concorrência com o réu Luiz Henrique Ferreira Romão e do outro adolescente Jorge Luiz, que era primo do Bruno. Foi levada para a casa do acusado Bruno Fernandes, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e de lá foi trazida para Minas Gerais, onde ficou igualmente cativa, ou seja, ficou no cativeiro, ficou presa. Juntamente com seu bebê, permaneceram sucumbidos até o dia que Elisa foi levada para as mãos de seus executores. Tais circunstâncias demonstram a firme posição para a prática do homicídio, que teve sua execução meticulosamente arquitetada. Então, as circunstâncias em que o crime aconteceu foi através de uma dissimulação, de um engodo, de uma mentira, de uma farsa, que foi totalmente arquitetada, que levou, que houve um planejamento para isso. Aí ele abre uma aba aqui dentro para falar das circunstâncias do sequestro do bebê e da ocultação do cadáver, né, pelos mesmos fundamentos, e não lhe favorece a circunstância do cadáver, né? A supressão de um corpo humano é derradeira violência que se faz com a matéria, num ato de desprezo e vilipêndio. O que significa isso? Esse crime de vilipêndio é um crime que ocorre contra os mortos. Então, quando você ouve que foi saqueado um túmulo, por exemplo, se levaram só pertences desse túmulo, é uma situação. Se pegaram um braço, se transaram com o defunto, isso
é o vilipêndio. O que significa? A família dessa pessoa, e essa pessoa, que não é mais uma pessoa porque está morta, essa pessoa tem uma memória, essa pessoa tem um sobrenome. Você imagina você acordar de manhã e saber que alguém transou com seu avô morto. Esse é o sentimento do vilipêndio. Alguém passa na sua casa acenando com a mão do seu avô. Pois é horrível. É uma coisa. Ah, mas está morto, não sente. Tudo bem. Mas imagina a sua avó estar viva e ficar sabendo de uma coisa dessa. Né? Então, é uma situação complicada. As consequências do homicídio foram graves. Eis que a vítima deixou órfã uma criança de 4 meses de vida. Aquilo que a gente conversa, né? Que é diferente você matar alguém e matar alguém que as pessoas dependem financeiramente dela. Pode ver que agora essa criança, ela ficou sem a mãe, que morreu, e sem o pai, que foi preso. Ou seja, as consequências do crime foram as piores possíveis. As consequências quanto ao crime de sequestro da criança são igualmente desfavoráveis, eis que no primeiro dia do crime ficou inclusive privada da companhia da mãe, que tinha sido agredida na cabeça. Ficou sozinha, né? Foi ainda privada da liberdade de decorrer dos dias seguintes e depois da execução de sua mãe. Passou pelas mãos de diversas pessoas igualmente estranhas. As circunstâncias do crime de ocultação de cadáver não deveriam ser interpretadas em seu desfavor, uma vez que não foram reveladas. Ninguém falou como é que foi feito a ocultação dos cadáveres. Existem suspeitas, né, de que os cachorros do sítio, ela foi dada para os animais, né, e esses animais acabaram comendo o corpo dela. Enfim, mas não foi encontrado nem nos excrementos dele, nada, o DNA dela para se chegar a essa conclusão. As consequências quanto ao crime de sequestro da criança são igualmente desfavoráveis. No primeiro dia já falei disso. Já falei. No tocante ao comportamento das vítimas, não consta nos autos provas de que tenham havido parte delas qualquer contribuição. Registro do fato que a vítima Elisa estar cobrando o reconhecimento de vítima do filho e respectiva pensão não era um motivo para serem alvos de bárbaros delitos. É aquilo que eu falei para vocês. Uma coisa é eu estar ficando com a menina na balada, já foi minha namorada, de repente, a gente passou a noite inteira se pegando, bebendo, tal, não sei o quê, e ela disse para as amigas que está indo embora comigo, tá todo mundo feliz, no maior consentimento, e porventura nós vamos para um motel. Chegando lá, depois de muitos amassos, ela disse que não, e eu não respeito essa vontade dela e acabo tendo relações sexuais com ela de maneira forçada. Esse comportamento inicial dela não é que me tira o crime, não é que me absolve do crime, mas é que dá uma diminuída, porque é como aquela coisa assim, tu provocou, tu deu, tu foi, tá testando, conseguiu, né? Conseguiu extrapolar a outra pessoa. Muita gente, no lugar dessa pessoa, faria a mesma coisa. Muita gente não faria, mas é uma situação que é diferente. E aí, ele ainda coloca pra gente aqui, no caso dela, o fato dela estar cobrando o reconhecimento do filho e a pensão não é motivo. Eu não estou passando na sua casa e xingando você, falando besteira de você todos os dias, e aí por isso um dia você jogou a pedra em mim. Não é isso. Isso é direito subjetivo, tanto dela quanto do filho dela, de cobrar essa situação. E aí, ele vem e dá uma aula pra gente aqui agora. Um tal diagnóstico, a primeira fase, em relação ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4, com correspondência às circunstâncias desfavoráveis, pode ver, ó, reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe, o emprego de asfixia e o recurso que dificultou a defesa da vítima, eu fixo a pena base em 20 anos de reclusão. De 12 a 30, ele ficou bem no meio, deu 8 anos além da pena mínima. Para começar a primeira fase, porque quase todas as circunstâncias judiciais são desfavoráveis a ele no reconhecimento dessa situação. Na segunda fase, aqui, esse juiz aqui, ele não é tão meticuloso quanto o juiz do caso do Misael e da Mércia Nakajima, que nós vamos ver na... Eu mudo de tela achando que vocês não estão me vendo. Que se eu mudar de tela, vocês vão me ver, eu esqueço que eu fico lá no cantinho. O juiz da Mércia Nakajima, ele fala aqui, ó, por causa de tal coisa aumenta 1 ano, por causa de tal coisa aumenta 2 anos, tal, que é a próxima sentença que nós vamos ler. Nós vamos trabalhar na próxima aula. Aí ele vem e diz pra gente aqui, na segunda fase, lembrando aqui, né, gente, que
se o crime tem de 12 a 30 anos aqui, ele não poderia nem passar do mínimo, nem ficar abaixo do mínimo, e nem passar do máximo, nem ficar acima do máximo. Então, na segunda fase, que também tem essa regra, não pode ficar nem abaixo nem acima, nós vamos ver a situação que se existe alguma causa agravante ou alguma causa atenuante nesse crime. Vamos dar uma olhada. O registro de que todo o processo o réu negou qualquer envolvimento no crime, inclusive por ocasião do seu interrogatório ocorrido na data de ontem, quer dizer, até o dia de ontem no júri, o júri foi hoje, agora na hora da sentença, aqui estou digitando a sentença, ontem ele não confessou. Se ele tivesse confessado, ele receberia um abatimento na pena dele aí. Porque se confessar depois que foi condenado, não é confissão. É estratégia, aí não é vantagem, aí não tem por que receber nenhum tipo de benefício. Naquele depoimento, o réu prestou esclarecimentos identificando o executor do homicídio. Hoje, o réu pediu para ser novamente ouvido, oportunidade que se reconheceu que sabia que a vítima Elisa Samúdio iria morrer. Não quis responder às perguntas da Tavênia, mas essa lacônica confissão não merece redução concedida ao réu Luiz Henrique, que o primo dele foi lá e falou tudo. Foi o primo dele, o menor na época, que abriu a boca, que não aguentou a pressão e acabou contando o que ocorreu ali. Eu vou ser muito sincero com vocês no que eu acho que aconteceu. Pelo que eu li na época, tudo, eu não tive acesso aos autos, mas eu tive acesso a muitas matérias, li muitas reportagens, acompanhei na época as reportagens e tudo mais. Ela estava indo cobrar. Ele chegou para aqueles parceiros dele e falou assim: cara, resolve isso para mim, dá um jeito dessa mulher sumir da minha vida. Resolve isso aí. Só que quando você chega para mim, que sou um advogado, e fala resolve, eu entendo que você quer que eu faça um acordo com a pessoa. Quando você chega para mim e eu sou o Bola, o seu amigo lá do morro, que é acostumado a cometer crimes, a minha ideia de resolve é diferente. E aí, quando a merda já estava em andamento, teve que resolver. E é isso que tem essa celeuma, todo esse segredo todo aí. Certo? E, de novo, né? O cara ia ganhar 400 mil por mês para não jogar na Itália, jogar na seleção brasileira, né? Para não pagar 8 mil. Gente, enfim, né? Cada um com a sua cabeça complicado. Na ocasião, consignei a admissão do Luiz Henrique e tal, ele levou em conta o que o camarada falou e deu do Luiz Henrique deu atenuante para ele no caso da confissão. Destartes, dou a confissão do réu Bruno Henrique hoje no plenário, a valoração que permite redução atenuante de 3 anos, fixando assim a pena de 17 anos de reclusão. Então, no final, na ocasião, eu consignei o Luiz Henrique, que realmente tinha levado para ser executado, afirmar que levou em conta da morte, colocou a parte de cal na discussão criada desde o início da defesa dos acusados, que sempre afirmou que Elisa estava viva. Então, por conta da confissão do primo, eles chegaram à conclusão de que ela não poderia estar viva. Ponto. Estava sumida. Por isso que foi reconhecida para ele a defesa. A confissão do Bruno, que hoje ele falou, o juiz valorou sim. Não como a confissão do primo. Ele ainda valorou bem, porque ele deu 3 anos de redução por conta dessa confissão, de que ele sabia que ela estava para morrer. Porém, ele também deu um aumento, reconhecendo a agravante do artigo 62, inciso 1 do Código Penal, sustentando no plenário pela acusação que o réu agiu na qualidade de mandante do crime. Fato este comprovado pelos autos, na prova oral, mormente na declaração do primo, que disse que foi ele que mandou, o juiz aumentou 6 meses na pena dele, passou essa pena, então, que começou aqui, ó, em 20 de pena base. Quando foi para a segunda fase, ele reconheceu a atenuante e baixou isso em 3 anos e a pena estava em 17 anos. Agora ele reconhece, lembra que eu falei para vocês que tem a ordem, primeiro abaixa e depois levanta, né? Para que você aplique, quando você trabalha aqui em percentuais, em 1/3, 2/5, 3/5, metade, o triplo, o dobro, quando você baixa primeiro, na hora que você vai aplicar os percentuais estão no número mais baixo. Então, se você pegasse, por exemplo, 20% de 20 anos, seriam 4 anos, certo?
Se você pega agora 20% de 17 anos, é uma outra história. É um outro número. Então, para que haja uma justiça, uma adequação, uma proporcionalidade, primeiro você reduz e depois você aumenta. Isso matematicamente dá uma diferença ali que, para quem vai ficar preso, faz muita diferença. Majorou em 6 anos por conta dessa situação do ser mandante. A pena final, portanto, ficou nessa fase em 17 anos e 6 meses de reclusão. Na terceira fase, não há registro de causas especiais nem de oscilação. A pena será cumprida em regime inicialmente fechado, porque mais de 8 anos. E, mesmo se não fosse mais de 8 anos, nós temos aqui as circunstâncias judiciais todas desfavoráveis. Então, suponhamos que esse crime aqui ficasse em 7 anos de pena. Mas porque as circunstâncias judiciais todinha que nós vimos lá, a maioria delas é desfavorável ao réu, o juiz tem motivação para colocar ele num sistema mais grave do que o só do quantum da pena. O quantum da pena é essa quantidade de pena, certo? Então existe essa variação, lembra? Mais de 8 ou de 4 a 8 ou menos de 4 no que se trabalha a questão das penas aqui, dos regimes, fechado, semiaberto e aberto. Essa regra do artigo 33, artigo 32, artigo 32, ela tem essas exceções, que mesmo que a pena esteja abaixo desse número que eu falei para vocês, se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, o juiz pode colocar a pessoa num regime mais grave. E se forem desfavoráveis, perdão, se forem favoráveis, ele pode também colocar a pessoa num regime menos grave. Vamos supor que esse crime ele tenha sido condenado nesse crime com a pena de 9 anos, acima dos 8 anos. Porém, se as circunstâncias judiciais aqui fossem favoráveis a ele, as consequências, a provocação da vítima, enfim, o juiz poderia colocar ele para iniciar isso no regime semiaberto. Poderia, de que forma? Vocês podem ver aqui que nada eu não gosto do Bruno e toma 3 anos. Não. Tem a confissão do artigo 62, tem aumento aqui. Eu coloquei situações nele aqui de circunstâncias que são desfavoráveis por causa disso, a personalidade dele é ruim por causa disso, ele tem antecedentes criminais por causa das folhas tais, a conduta social dele é por causa de tudo. Isso aqui se chama motivação. É o motivo pelo qual. Então, vocês devem ter visto um princípio que se chama do livre convencimento motivado. O juiz pode se convencer de qualquer resultado, desde que ele embase isso. E quem não tiver satisfeito tem o duplo grau, tem a possibilidade de recorrer. Então, deixa eu ver aqui. Naquela situação, já falei disso. Na terceira fase não tem causas especiais. No tocante ao artigo 148, que aí é o cárcere privado, já foram analisadas as circunstâncias judiciais, a sua maioria foi desfavorável. Pode ver que ele trabalhou aqui a dosimetria do homicídio. Aí ele veio aqui, e ele ou ela, agora não me lembro se é juiz ou juíza, estou falando ele ou juiz, né? Então não tem sexismo na coisa, só a figura do Poder Judiciário lá. E ele vai fazer a dosimetria também do sequestro. E ele vai dizer aqui para vocês, olha, circunstâncias judiciais já foram desfavoráveis, ele já fez essa análise lá em cima. Então ele fixou essa pena de 3 anos de reclusão. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Artigo 148 do Código Penal. Pena de 1 a 3 anos. Não, perdão, pena de 2 a 8 anos de reclusão. Pena de 2 a 8 anos de reclusão. Ele fixou em 3 anos. Quer dizer, ele pegou muito mais pesado na dosimetria lá no homicídio. É que acaba que, para o crime de sequestro, muitos daqueles motivos lá das circunstâncias judiciais, eles não são cabíveis. Porque o sequestro como é que eu posso explicar para vocês sem ter que explicar o crime de sequestro todo? Existem crimes e existem crimes meio. Então, o que são? O sequestro é um crime meio. Então, quando eu te sequestro para tirar dinheiro seu, é extorsão mediante sequestro. Quando eu te sequestro para estuprar você,
É um estupro mediante sequestro. Então, você pode ver que o sequestro em si, ele é um crime para se chegar a outro crime. Então, os motivos do sequestro foram o homicídio. Se ele já falou do homicídio lá, já pegou tudo no sequestro, nas circunstâncias que se deu, nas consequências que se deu, não tem por que ele valorar de novo. Então, por isso que tem essa discrepânciazinha aqui. E é por isso, gente, vou voltar aqui para vocês. Ai, caramba, tô com o meu maxilar duro. É por isso que existem erros. Você imagina que nós estamos lendo uma, você está com a cabeça coçando aí. Né? Imagina você tendo que fazer 5, 6 dessa por dia, sendo juiz, sendo assessor. Vai cometer erros, não porque você é uma má pessoa, mas porque você é um ser humano. Pode ser que ele errou na dose, pode ser que ele errou no motivo, pode ser que ele confundiu, enfim. Ai, caramba, deu até dor no maxilar. Na primeira fase foi fixado em 3 anos, na segunda fase não tem atenuantes, havendo agravante do 61.2, já que o crime foi praticado contra a descendente, pelo qual o motivo ele majorou em 3 meses essa pena. Lá no rol do artigo 61 das agravantes, né, quando o crime é praticado contra descendente, ascendente, irmão ou cônjuge, se não estiver no tipo penal, se não estiver lá no crime de homicídio, alguma coisa por causa disso, você vai na parte geral e usa essa situação de agravo, de agravar. Na terceira fase, não tem causas de oscilação, motivo pelo qual não tem causa de aumento ou de diminuição, né? Motivo pelo qual a reprimenda fica em 3 anos e 3 meses de reclusão e a pena será cumprida no regime aberto. No tocante ao crime do 211, já foram analisadas as circunstâncias judiciais da primeira fase, fixou a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Aqui é o vilipêndio de cadáver, tá? Quando ele faz a ocultação, perdão, do cadáver, quando ele esconde o corpo. Fixou a pena base em 1 ano e 6 meses, passou pela segunda fase, não tem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, o mesmo motivo da fase anterior, como o crime foi praticado contra a pessoa próxima, né? Não tem causa, na verdade, aqui, não tem causas especiais, a reprimenda continuou em 1 ano e 6 meses. A pena vai ser cumprida no regime aberto. Quando você vai e tem crimes todos da mesma espécie, você faz simplesmente uma soma pura e simples, ou seja, os 17 anos e 6 meses, somado com os 3 anos e 6 meses, somado com 1 ano e 6 meses, deram no total 22 anos e 3 meses de reclusão. As custas foram pelo réu, o réu já estava em prisão preventiva, o que não justifica, então, soltar ele para responder. O que acontece? O réu, quando ele está preso, ele respondia, naquela época, o processo preso. Se ele já estava solto, ele continuava solto e esperava o Tribunal de Justiça chegar a uma conclusão normalmente, né? Porque o normal é as pessoas terem a primeira instância e a segunda instância seu TJ. Mas tem algumas pessoas que têm o foro privilegiado ou foro de prerrogativo, por causa da função, por causa do cargo que essa pessoa ocupa, né? Porque às vezes essa pessoa é um juiz, essa pessoa é o presidente da República. Se for julgado por um juiz simples, um juiz comum, pode sofrer muita interferência política. Por exemplo, um governador, ele toma decisões que podem desagradar determinados municípios, e dentro desses municípios existem juízes, e esses juízes podem se sentir prejudicados. Numa eventual julgamento desse governador, ele ficaria numa situação de fragilidade ante essa pessoa. Então, quando você muda esse piso de julgamento, você vai para um julgamento acima, são desembargadores, vieram juízes de vários municípios, aí ele não pode alegar esse tipo de perseguição política, tá bom? Nesses autos, papapá, a natureza dos delitos, seja o homicídio, lei do crime hediondo, dotado de maior censurabilidade, o réu não poderá recorrer em liberdade, comunique-se ao TRE para que casse, né, o título de eleitor dele e que ele não possa ser votado nem nada. Seja feita a identificação criminal, ele entra no sistema prisional, acaba recebendo aquilo que se chama de fichamento na guia comum. E aí, encerrou Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, juíza de direito. Olha, é uma senhora, né? Uma moça, não sei. Não a conheço. Então, galera, o que eu queria que vocês
tivesse familiaridade. Para quando vocês pegarem um processo na mão, isso não ser estranho. Porque olha só, o juiz, a sentença do juiz é praticamente o nosso semestre. Se porventura ali ele tivesse a pena abaixo de 4 anos, né, naquelas situações de pena restritiva de direito, o juiz ali ele ia puxar a pena final, 3 anos e 8 meses. Aí ele ia puxar mais um tópico para baixo. Eu vou trazer uma sentença para vocês para a gente ver isso aí. Então, nesses casos, eu vou aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, nas quais eu imponho restrição do final de semana, prestação pecuniária, prestação de serviços, enfim. E o que eu queria de vocês era que vocês tivessem acesso a esse material. Por quê? Eu vou dar para vocês um casinho depois, sem ser na próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver mais uma sentença. Aí eu vou dar um casinho para vocês, para que vocês consigam fazer isso aí. Vocês vão botar as circunstâncias judicial, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, e vocês vão chegar a uma sentença. Vocês vão ser divididos em grupos, né, vão chegar a um número final. E vocês vão ver que cada um de vocês é um juiz diferente. Vocês vão ver que cada um de vocês vai chegar a um valor diferente nessa sentença. Deixa eu só ver um negócio aqui. Rapidinho, que o grupo dos professores aqui não para. Deixa eu tirar uma foto para eles, né? Não, ô Amanda, nós vamos na aula que vem ler a sentença do Misael também, e vocês vão ver, agora que foi a primeira vez que você viu, parece que é um mundo todo, uma complexidade. Realmente é. Por isso que a gente cobra. Por isso que o nosso serviço é essencial. Tá? Então, por hoje, a gente encerra assim, tá bom? A minha ideia era mostrar para vocês, na prática, aquilo que a gente faz e explicar para vocês como é que nós vamos fazer. Nós vamos ter aula, se eu não me engano, só até a primeira semana de julho. Então, a gente deve ter mais umas 2 aulas, ou 3 aulas mesmo, e depois vocês têm que fazer pelo menos uma atividade, né? Para que eu possa avaliar. Eu estou esperando a remessa das provas que estão lá na faculdade, parece que tem uma meia dúzia de prova para mim lá só, e já está gravado. Assim que eles me passarem isso, eu aperto o botão e lanço a nota de vocês. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Vão ler de novo. Eu mandei no portal, essa sentença tem lá, o PDF, tá? Manda a sentença do Lula, mesmo que o senhor não consiga explicar. Tá bom, mando sim. Eu tenho ela tanto na primeira fase, que foi o Sérgio Moro que sentenciou, como também tenho no colegiado lá do Tribunal Regional Federal. Tá? Aí eu mando para vocês sim. Coloco lá nos materiais lá do portal. Certinho, galera? Tenham uma boa noite, um bom final de semana. Demora um pouquinho para isso aqui ir para a nuvem, demora um pouquinho para depois que vai para a nuvem eu baixar e conseguir postar no YouTube. Aí postando no YouTube demora um pouquinho para eu botar no sistema. Então até segunda-feira provavelmente isso tudo já está lá no portal de vocês para que vocês tenham acesso ao material. Tá legal? E avisa o pessoal para não faltar, porque depois vai ficar complicado de saber. Vocês estão vendo que o negócio está só ficando complexo. Tá legal? Tenham uma boa noite, um excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus, mantenham-se seguros.